Amém, irmãos. Aí, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Que a graça de Deus é sobre nós, o Espírito de paz, aquele que vem da parte de Deus, que nos conforta, nos momentos difíceis das nossas vidas, Quando a gente está fora da comunhão, está no mundo, não conhece Cristo, não há paz dentro de nós, há um tormento, onde nós buscamos a paz e a alegria naquilo que é visual. Mas em Cristo Jesus, a nossa visão está voltada para aquilo que Deus é, que Deus nos deu, o Espírito de entendimento. E nesse momento, irmãos, nós vamos estar falando de dízimo e oferta. Tem uma passagem aqui no Evangelho de João, capítulo 6, que Jesus fala assim: é o pão da vida para os que creem. Então ele está falando, preciso crer, ter esse Espírito de Deus em nós, para que possamos crer naquilo que Deus nos deu no nosso dia a dia, quando nós caminhamos em Cristo Jesus. Porque sem o Espírito de entendimento não tem como eu e você, nós, entender o que o Espírito Santo de Deus está nos falando através da Escritura, através do Evangelho, através daqueles que Deus tem levantado para anunciar o Evangelho. Então é preciso ter esse Espírito de entendimento. Até esse Deus nos deu, para que o Espírito da morte não prevaleça sobre nós. Porque aquele que vive no pecado, afastado da luz, ele está morto, ele está sem vida. Mas aquele que vive na luz, ele tem a vida em si mesmo. Ele fala assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo, não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outro barquinho tinha chegado de Tiberíades, perto do lago aonde comer o pão. E havendo o Senhor dado graça, vendo pois da multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também num barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão, vos saciaste. Trabalhais não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, é a vida, o qual o Filho do Homem vos dará, porque esse é o Pai, deu e o selou. Eles disseram assim, vamos lá no 32, para ser mais rápido. E disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém, Jesus. Então esse é o verdadeiro pão que desceu do céu. Esse é o pão vivo. Assim eles questionam: mas Moisés não deu o pão? Ele falou: não, o verdadeiro pão é esse que desceu do céu, que meu Pai selou e vos deu. Esse é o pão da vida, porque aquele que come e bebe jamais verá a morte, mas ele tem a vida em si mesmo. Então a razão, irmão, nós estamos aqui reunidos é porque nós somos alimentados, nós somos saciados não pela comida natural, mas pela comida espiritual, aquilo que permanece. Amém, irmãos? Então, diante dessa leitura, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, esteja na liberdade, irmãos.